Vamos olhar agora para o gás ideal e escrever a expressão para a sua energia. Eu vou pegar um gás ideal monoatômico. A gente deduziu há 2 aulas atrás a expressão da multiplicidade para um gás ideal monoatômico, que é esse caminhão que está aqui. Lembre que o importante dessa expressão é o fato de que essa multiplicidade é proporcional ao volume elevado à potência n, onde n é o número de componentes, número de partículas do sistema, e proporcional à energia elevado ao número de graus de liberdade dividido por 2. Aparece uma função de n, que é uma função complicada. Eu escrevi aqui essa função de n. Tá? Vamos usar isso e usar a definição de entropia para escrever a expressão da entropia do gás ideal. Isso vai dar um certo trabalho para a gente. Então vamos lá, eu tenho que calcular o logaritmo daquele caminhão que ali está. Eu vou começar separando aqui duas contribuições que envolvem fatorial. Aqui tem um fatorial de n e aqui tem um fatorial de 3n sobre 2. Claro, esse 3 só aparece porque é um gás monoatômico, né? Aqui vale a pena relembrar por que é que apareceu esse fatorial de n aqui. Você lembra por que apareceu esse fatorial de n no denominador? Isso se deve à indistinguibilidade das partículas que compõem o gás ideal, né? Então nós vamos separar assim, ó. Secar, botar aqui. Eu vou deixar o que não tem esse fatorial, vou deixar dentro de um logaritmo só. Então tem, me ajuda aqui, está difícil olhar lá. V elevado a n, H 3n, o que mais que tem aí? E aí aparece o logaritmo daqueles 2 fatoriais que estão no denominador daquela fração zona, né? Então eu já estou separando num logaritmo de fatorial de n e num logaritmo do fatorial de 3n sobre 2. E eu espero que você esteja percebendo por que é que eu estou separando esses logaritmos, porque eu vou usar a aproximação de Stirling. E onde apareceu o log de fatorial de n, eu vou escrever n log de n menos n. Onde apareceu o log de 3n sobre 2, vai ficar 3n sobre 2 log de 3n sobre 2 menos 3n sobre 2. Tem um sinal de menos na frente de cada um desses caras, né? Agora vou juntar de novo. Assim, ó, veja que todas as parcelas agora têm um fator n na frente. Eu vou juntar todas e vou fazer aparecer uma parcela em n para esse logaritmo, porque eu estou vendo logaritmo de alguma coisa elevado a n, que apareceu aqui. Né? Essa alguma coisa elevado a n faz com que o n desça. Então, nós vamos escrever S igual a n vezes k e vamos ver o que sobra. Aqui vai sobrar o log. Bom, aqui sobraria V π a 3 meios, 2mu a 3 meios sobre h ao cubo. Mas eu vou incorporar esse log de n, agora com sinal de menos. Se eu incorporá-lo aqui, ele vai aparecer no denominador, né, por causa desse sinal de menos que aparece. Então, eu vou ficar assim, ó. Eu vou escrever v sobre n, ele apareceu no denominador. O que mais? Aí eu tenho uma série de termos elevado a 3 meios, então eu vou juntar todos eles, assim, 2π
MU, isso aqui tudo está elevado a 3 meios, não é? Porque a potência N já saiu, já desceu desse logaritmo. Eu vou querer agregar aqui esse H. Esse H está elevado ao cubo. Mas aí... Mas H ao quadrado elevado a 3 meios é H ao cubo. Então, eu vou botar um H ao quadrado aqui. Isso aqui elevado a 3 meios. Mas tem mais. Porque aqui vai aparecer, ó. Olha só. Isso aqui é log de 3n sobre 2 elevado a 3 meios, não é verdade? E está com sinal de menos. Então, ele vai aparecer no denominador. Então, aparece um 3n sobre 2 aqui no denominador. Acho que eu não esqueci de ninguém. Mas além disso, tem os termos que não têm logaritmo, que são esses dois aqui. Esses dois que tinham um sinal de menos na aproximação de Stirling, tem um sinal de menos na frente dos dois. Então eles viram mais. Então fica mais n, mais 3n sobre 2. O n já foi fatorado, está lá na frente. Então ficou 1 mais 3 meios. 1 mais 3 meios é 5 meios. Esse 3n sobre 2 no denominador, eu posso fazer ele desaparecer botando 2 no numerador, assim. Esta sensacional expressão que aí está, tem um nome. Isso aqui chama-se a fórmula de Sackur-Tetrode. É interessante você ver de onde vem, por exemplo, esse n que apareceu aqui, né? Esse n que apareceu, ele veio desse termo, do logaritmo do fatorial de n, que por sua vez veio da indistinguibilidade das partículas. Tá certo? Então esse n aqui está associado à indistinguibilidade. Você veja também que essa expressão mostra claramente que a entropia é uma função crescente de volume, energia e número de partículas. O número de partículas ele comparece aqui nesse... Aliás, seria bom eu botar uma marca aqui, né? Porque o logaritmo é logaritmo disso aqui tudo. Ele aparece no denominador dentro do logaritmo, ele aparece como um fator multiplicativo na frente, e esse fator ganha de todos os logaritmos. Vamos fazer mais um exemplo de uso da entropia, agora com o gás ideal. Então, mais um exemplo. Vamos imaginar que nós tenhamos um gás ideal que sofre um processo qualquer no qual a sua energia não muda, a quantidade de partículas não muda, mas o seu volume aumenta. E aqui, quando eu estou falando de gás ideal, Caio, estou sempre referindo ao gás monoatômico, porque eu quero usar a equação de Sackur-Tetrode. Você pode brincar em casa de derivar a equação de Sackur-Tetrode para um gás ideal qualquer. Acho que está claro como é que você faz isso, né? Você está vendo onde é que você vai mexer? É onde aparece o fator 3 meios. É ali que você vai mexer, né? Então, para um gás ideal monoatômico que sofre um processo no qual U e N são constantes e V aumenta. Por exemplo, sai de um V inicial para um VF. Um processo de expansão. Mas sem que a energia interna do gás se modifique. Se é um gás ideal. Que tipo de processo é esse aí, hein? Você consegue imaginar um processo com gás ideal? Uma expansão isotérmica. Numa expansão isotérmica, isso aqui ocorre, né? Uma expansão isotérmica, a temperatura não muda. Como a energia de um gás ideal só depende da temperatura, a energia fica constante. O número de partículas também não, e o volume aumenta. Você conhece outro processo que também faz a mesma coisa? O processo de expansão livre, que nós discutimos há umas 2 aulas atrás. No processo de expansão livre, você tem uma massa gasosa confinada a um pedaço de um recipiente, aí você faz um furo na parede que a confina, deixando que o gás se espalhe pelo recipiente inteiro. Não, o processo de expansão livre é isotérmico,
Mas quando eu me refiro a um processo isotérmico, eu estou me referindo, em geral, a um processo no qual existe troca de energia entre o sistema e o ambiente. Essa troca de energia não muda a energia interna. Tá? O processo de expansão livre é um processo isotérmico muito particular, no qual não há nenhuma troca de energia entre o sistema e o meio ambiente. Tá certo? Eu só fiz um furo numa parede que limitava o volume que o gás podia ocupar. Ora, se eu faço um furo, eu não estou realizando trabalho sobre o sistema, né? Ele supostamente está num recipiente adiabático, então não há troca de calor, não há troca de energia produzida por diferença de temperaturas também com o ambiente. Q e W são nulos, portanto Q mais W é nulo, ΔU é zero, primeira lei, a energia não muda. Tá certo? Num processo isotérmico, que pode ser representado num diagrama de Clapeyron para um gás ideal, percorrendo-se uma isoterma do gás ideal, né? Eu parto aqui de um certo volume VI inicial e vou até um volume VI final sobre uma isoterma, assim. Também não há mudança na energia interna, mas não porque não haja troca de energia com o ambiente, mas porque existem duas trocas que uma compensa a outra. Quando o gás está se expandindo, ele realiza trabalho sobre o ambiente. Portanto, o trabalho que ele sofre é um certo valor negativo. Tá certo? Por outro lado, para que isso possa acontecer, é necessário que eu dê energia para ele sob forma de calor, de tal maneira que outra vez Q mais W dê zero. Mas aqui há troca de energia. Na expansão livre não há nenhuma. Mas nos dois processos, como U e N ficam constantes, e a única coisa que acontece do ponto de vista da entropia é que o volume muda, a variação de entropia vai ser a mesma. Tá? E é fácil ver como é que vai ser essa variação de entropia, porque se você calcular a entropia na situação final, veja, todos os números que aqui estão serão os mesmos que no estado inicial, exceção feita este aqui. Tá certo? Então eu poderia fatorar, eu poderia separar esse logaritmo no logaritmo de V mais o logaritmo do resto. O logaritmo do resto vai embora, porque é o mesmo, tem o mesmo valor no estado inicial e no estado final. Então a única coisa que sobra é o logaritmo de V no estado final e o logaritmo de V no estado inicial. Portanto, isso aqui vai ser N vezes K, vezes o logaritmo de V final, menos o logaritmo de V inicial. Todos os outros termos se cancelam. Mas a diferença de dois logaritmos é o logaritmo do quociente. Portanto, isso aqui é N vezes K, vezes o log de VF sobre VI. Na terceira lista, você tem um exercício onde aparece pela primeira vez uma conexão entre a variação de entropia sofrida por um sistema e a energia que entra nesse sistema sob forma de calor. Você vai provar que, neste processo isotérmico de um gás ideal, a variação de entropia é exatamente igual à quantidade de calor que tem que ser recebida pelo sistema dividido pela temperatura. Você vai provar que ΔS é Q sobre T. Certo? Na verdade, nós vamos, no capítulo seguinte, nós vamos provar que existe uma relação, de fato, entre a variação de entropia e a energia que entra sob forma de calor num sistema. Tá? Mas é importante você já ficar alerta para o fato de que a fórmula que nós vamos demonstrar só é verdadeira para processos quase estáticos. E é fácil de ver, aqui um contra-exemplo, numa expansão livre do gás ideal, não existe troca de calor. Portanto, não pode ser verdade que ΔS seja Q sobre T para esse processo, porque senão ΔS seria zero. De fato, ΔS só é Q sobre T em processos quase estáticos, e a expansão livre é o nosso modelo de processo não quase estático. Tá certo? Então, eu já vou anunciando, a gente vai ver isso no capítulo seguinte, que você injetar calor num sistema sempre vai aumentar a sua entropia. Tá? Nós vamos ver isso. Independente de eu poder utilizar a fórmula ΔS igual a Q sobre T ou não. Ou seja, independente do processo ser ou não quase estático. Tá?
E esse fato está relacionado com o fato de que a entropia é monotonamente crescente com a energia. Tá? Isso aí é que vai estar envolvido para esse resultado. Mais uma coisa que eu quero falar para você, antes de dar fim a esse capítulo, é que eu posso criar entropia. Veja, eu posso criar entropia nova quando eu aumento o volume do sistema. Mostrei isso agora. Eu vou criar entropia nova se eu injeto calor dentro de um sistema. Eu também posso criar entropia nova se eu deixo sistemas misturarem. A entropia da mistura, nós vamos ver agora. Se eu misturar dois sistemas diferentes, eu vou aumentar a entropia do conjunto. E é isso que eu vou mostrar agora. De novo, com um exemplo muito simples. Assim. Imagine que eu tenha dois gases ideais, ambos monoatômicos, mas diferentes um do outro. Aqui o gás A e aqui o gás B, por exemplo, hélio e neônio, ocupando volumes iguais, com o mesmo número de partículas e mesma energia. E aí eu vou tirar, eles estão... eu estou impedindo eles de se misturarem por causa dessa partição aqui no meio. Aí, repentinamente, eu removo a partição. Permitindo com isso que as moléculas do gás A ocupem o volume inteiro, a mesma coisa com as moléculas do gás B. O que vai acontecer com a entropia desse sistema como um todo? Ora, eu aprendi que a entropia é aditiva, ou seja, eu posso apurar qual vai ser a entropia do sistema todo, apurando separadamente a entropia de cada um deles. Mas a entropia do subsistema A, ela aumentou porque o volume que as suas moléculas ocupam aumentou. Nesse caso dobrou, porque eu estou pegando dois subsistemas de igual volume. E eu sei que para um gás ideal, o aumento da entropia é proporcional ao logaritmo do quociente dos dois volumes. Então eu posso dizer que ΔS de A vai ser N vezes K vezes o logaritmo do quociente do volume final sobre o volume inicial. 2V sobre V. NK log de 2. Isso foi o quanto mudou a entropia do subsistema A. Quanto mudou a entropia do subsistema B? Ora, o mesmo raciocínio é verdadeiro também. O subsistema B, que antes ocupava o volume V, quando eu tiro a partição, as suas N moléculas agora ocupam o volume inteiro. Portanto, outra vez, nós vamos ter que a variação de entropia desse subsistema é NK log de 2. E, portanto, a variação de entropia do sistema como um todo, já que ela é aditiva, é 2 vezes NK log de 2. Eu disse, isso aqui eu posso fazer porque os dois gases são diferentes. E se os dois gases fossem iguais? Se os dois gases fossem iguais, ao retirar a partição, eu estaria em presença de um microestado que é indistinguível de qualquer microestado de equilíbrio desse subsistema, porque eu continuo tendo as mesmas moléculas de um lado e do outro. Tá? E, portanto, a variação de entropia, nesse caso, ela é nula no limite termodinâmico. Existem alguns microestados novos que aparecem, mas esse número que aparece é um número apenas grande, e quando eu tomo o logaritmo dele, torna-se um número desprezível. Tá? Vamos utilizar o conceito de entropia para caracterizar o que é um processo reversível e irreversível. Já falamos sobre isso várias vezes, né? Então, se num processo físico a entropia total do universo aumenta, esse processo é irreversível. Então, ΔS do universo, vamos escrever assim,
ser maior do que zero implica em que nós temos irreversibilidade. Ao contrário, se é zero, então nós temos reversibilidade. Então, o processo é reversível se e somente se a variação de entropia associada a ele é nula. Então, por exemplo, nós mostramos na aula passada que o fluxo de calor de um objeto quente para um objeto frio aumenta a entropia do conjunto, aumenta a entropia do universo, portanto trata-se de um processo irreversível. Não vai acontecer o processo oposto, que seria dois sistemas com igual temperatura evoluírem no sentido de que um deles aumenta a sua temperatura e o outro diminui a sua também. Eu só posso ter um processo reversível envolvendo troca de calor se a diferença entre as temperaturas dos dois subsistemas se tornar desprezível. Nesse limite eu posso falar de um processo reversível de troca de calor. É claro que isso é uma situação idealizada que não ocorre na realidade, mas nós podemos lançar mão dela para sistemas ideais. Então, para o processo ser reversível, é preciso que eu consiga provocá-lo com mudanças ou com variações infinitesimais de temperatura ou pressão, por exemplo. Então, nós vamos falar, só para terminar aqui, eu estou aqui desenhando uma situação na qual você tem um processo quase estático, a variação de entropia associada a esse processo pode até ser nula, e ele é provocado por um pequeno desbalanceamento entre a pressão interna e a pressão externa, mas essa diferença tem que ser pequena o suficiente para que todos os estados intermediários sejam estados de equilíbrio. E, de novo, claro que isso aqui só pode ser um processo idealizado que não ocorre na realidade.